Todos, é com grande prazer que participo desse novo encontro para discutir os temas relacionados ao atendimento às vítimas de violência sexual. É um tema, sem dúvida, muito contemporâneo, importante e que deve, e esperamos que traga a vocês conhecimentos para poderem atuar na linha de frente, estarem aptos a receber as pacientes vítimas ou os pacientes vítimas de violência sexual com todo cuidado, com toda a técnica, com todos, abordando todos os aspectos que envolvem esse complexo atendimento. Eu vou compartilhar com vocês esta apresentação. Meu nome é Edson Tissot, eu sou professor associado da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Tocoginecologia, e exerço atualmente a vice-direção do setor de Ciências da Saúde da universidade. Mas o que mais me orgulha no meu currículo é a participação por mais de 15 anos num grupo de atendimento às vítimas de violência sexual. Vejam vocês que os dados realmente são contundentes. Nós temos um número muito grande de vítimas de violência, a maior parte mulheres, praticamente 90%, e algo que chama muita atenção, 70% dessas violências são cometidas por conhecidos das vítimas. Quando ocorrem crianças, pais, tios, avós, primos, irmãos. Quando ocorre na mulher adulta ou na adolescente, o namorado, o amigo, ou mesmo algum parente mais próximo. O nono Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2015 mostra que 35% dessas violências, dos crimes sexuais, não são noticiados, não são revelados. Ou seja, um grande número de violência sexual, na verdade a gente acredita que seja muito mais que 35%, eles não têm uma comunicação. Acredita-se, na verdade, dados gerais do Ministério da Saúde, que apenas 10% das vítimas de violência sexual procuram ajuda. E aumentar esse número de comunicações, aumentar o número de vítimas que procuram ajuda é a grande motivação que nós devemos ter. E para isso, nós temos que tratar essa vítima com respeito, com carinho e estabelecer as condições para que esse atendimento realmente seja adequado. As leis existem já desde o nosso Código Penal que mostram a questão do delito, a questão de como o crime é considerado. A lei 12.015 de 2009, que na verdade já é uma atualização dessa lei do crime sexual, ela passou a considerar o estupro como conjunção carnal e ou ato libidinoso. Até então, somente a conjunção carnal, a relação pênis-vagina, a penetração, era considerado estupro. A partir desta lei, o coito anal, ou outro tipo de violência também pode ser considerado e é considerado estupro. Lembrar que o estupro de vulnerável é considerado para os menores de 14 anos. Nós temos muitos casos que ocorrem ao nosso hospital de meninas de 13 anos, quase ainda não completaram 14 anos, ou mesmo 12 anos, que já têm um desenvolvimento que equipara o desenvolvimento de uma menina ou de uma moça de 18 anos e que tem uma atividade sexual, muitas vezes, com o seu namorado, ou ficante, ou ficam com os seus amigos,
com consentimento. Mas, independente do consentimento, pela nossa lei, meninas menores de 14 anos não teriam o discernimento ainda de dizer que aceitaram aquela relação. Outro dado importante da lei é que ela é uma ação penal pública incondicionada para menor de 18 anos ou vulnerável. O que quer dizer isso? Que menor de 18 anos toda violência cometida em menor de 18 anos ou vulnerável deve ser notificada, independentemente da vontade da vítima. É uma ação penal incondicionada, independe da vontade. E vulnerável, mesmo acima de 18 anos, com déficit cognitivo, é uma pessoa especial, ela também, né, apresenta-se dentro dessa categoria de ação penal pública incondicionada. Essa lei ainda fez com que houvesse aumento da pena, da dosimetria da pena, se resultar dessa violência resultar gravidez ou doença de transmissão sexual, infecção de transmissão sexual. E foi incluído o estupro dentro dessas considerações que nós abordamos como sendo um crime hediondo. Essa lei de 2008, Lei 11.829, ela foi sancionada no sentido principalmente de alertar para o abuso de menores. Vocês vão ver nos seus vários artigos que ela caracteriza, né, o abuso de menor em várias situações, né, diferente não só daquelas da lei anterior, mas produzir, reproduzir, fotografar, qualquer meio, cena de sexo explícito ou cenas pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes. Isso daí, se for uma situação doméstica, né, prevalecendo, se das relações domésticas, aumenta a pena. E aí vai adiante, né, também a questão daquele que adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, vídeo ou outras formas, fotografias pornográficas ou de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes. Essas pessoas se simularem a participação, né, aliciarem, enfim, todas essas situações envolvendo menores estão aí bem delimitadas. Nós temos como defensores dessa lei o NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime, que tem uma atuação muito intensa no nosso meio. Em Curitiba, ele fica na Rua Hermes Fontes, num local muito conhecido da cidade. E para as maiores de 18 anos, a Delegacia da Mulher, que atende e faz requisição para exames periciais no IML, BO, enfim, né, tanto as vítimas de violência sexual como de violência doméstica. Essas duas delegacias são as com as quais, né, se tem realmente uma ação de proteção para as vítimas de violência sexual, sejam crianças ou sejam adultos. Aí vocês veem a imagem da Delegacia da Mulher, que é na mesma rua, praticamente do Hospital de Clínicas, a poucos metros do Hospital de Clínicas, e que cuida principalmente da questão hoje relativa à Lei Maria da Penha. Vocês devem ter esse conhecimento que a Lei Maria da Penha leva este nome em homenagem ou em consideração à grande luta que aquela que lhe cedeu o nome Maria da Penha realizou para que as mulheres vítimas de violência doméstica fossem protegidas, que tivessem segurança nos seus lares e que o esposo, companheiro, enfim, aquele que agrediu fosse punido
o que acontecia muito pouco até então. Maria da Penha é uma farmacêutica, foi vítima de violência doméstica pelo seu marido e ficou paraplégica. E lutou muito para que esses aspectos, né, da proteção à mulher ocorressem. Essa lei, que data de 7 de agosto de 2006, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí, tanto abordando violência física como violência sexual. Esse parágrafo 3º é muito importante no sentido da abordagem, quando nós abordamos a violência sexual, porque ele trata da assistência da mulher em situação de violência doméstica familiar, deve ter benefícios decorrentes, acesso aos benefícios decorrentes de todo o desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo serviços de contracepção de emergência, profilaxia de DSTs, da AIDS e outros procedimentos necessários para minorar, né, o seu sofrimento, minorar as consequências da violência sexual. Dentro desse aspecto, nós já tínhamos, isso foi muito intensificado, esse movimento, dentro do Instituto Médico Legal de Curitiba, a criação, né, de um grupo de atendimento específico às vítimas de violência sexual. Em junho de 2002, a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e o Instituto Médico Legal, IML e Secretaria Municipal de Curitiba, iniciou um atendimento humanizado às mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, mudando totalmente, né, a sistemática deste atendimento. Constituiu-se uma equipe. O que nós queríamos com essa equipe? Este movimento teve uma participação muito importante, além das secretarias aqui mencionadas, do IML, da Universidade Federal do Paraná, na pessoa do professor Rosias Pereira de Andrade, que vocês já tiveram contato, e também, né, como representante da PUC, a doutora Rose Fischer. Ambos, né, e mais um grupo muito grande de pessoas, né, lutaram muito para que fosse constituída uma equipe de atendimento. Qual que era a pretensão? Né? Até então, a vítima de violência sexual, ela teria que ir ao Instituto Médico Legal para fazer perícia médica, coleta de provas e ir para um hospital, ou procurar um ginecologista, se for mulher, ou uma equipe médica para fazer seu atendimento decorrente das consequências dessa violência. Então, vocês veem aí que essa dissociação, né, era muito grande e, sem dúvida nenhuma, né, acabava contribuindo ou para não denúncia, ou para que, após a denúncia, né, a paciente já traumatizada, fazendo um exame junto ao Instituto Médico Legal, se retraísse, não procurasse qualquer tipo de atendimento, com consequências futuras imponderáveis. Então, constituiu-se uma equipe. Como é que foi feita essa equipe? Então, como eu falei para vocês, com a população das universidades, principalmente da Universidade Federal do Paraná, reuniram-se ginecologistas, inicialmente uma equipe de 8 ginecologistas, que receberam um treinamento junto ao Instituto Médico Legal para diagnosticar, para ver, para poder descrever adequadamente as agressões, enfim, qualquer sinal físico de agressão que aquela vítima possa ter sofrido e, paralelamente, já estarem aptos a coletarem provas para a perícia depois, né, tentar, junto das suas equipes de bioquímicos, de farmacêuticos, realizarem, né, exames que permitiriam a identificação do agressor, assim como ainda
prescrever, orientar todo, né, aqueles medicamentos que são necessários para a prevenção de DST, de gravidez, ou mesmo, né, naquela vítima, né, grávida, né, na sequência para o aborto terapêutico da vítima de estupro. Então, essa equipe, por que foram escolhidos ginecologistas? Por causa exatamente da familiaridade, do tipo de atendimento que o ginecologista já presta à mulher que tem características realmente especiais, né? Que talvez o perito mesmo, o perito lá do ML, não está tão familiarizado com esse tipo de atendimento, com essa disponibilidade de atendimento. Então, esses ginecologistas foram denominados peritos ad hoc, ou seja, peritos especialmente para esse tipo de atendimento, para o atendimento da vítima de violência sexual. Ressalto-se aí que se a vítima não sofreu violência sexual, só violência física, essa equipe não estaria autorizada a atender. Mas se teve violência física com violência sexual, também aí seria feito o atendimento. Então, essa equipe, né, de uma maneira pioneira de ginecologistas, começou a fazer, né, esses atendimentos. Objetivo geral: humanizar o atendimento, garantir contracepção de emergência às vítimas de violência sexual e prevenção das doenças de transmissão sexual. E objetivos específicos determinados: prestar atendimento imediato, simultâneo, pericial e médico em hospitais de referência. Então, aquela dicotomia do atendimento. Vai para o MEV, vai para o hospital, né? Acabou, né? A paciente, sem dúvida nenhuma, o Instituto Médico Legal, ele é sede de vários atendimentos, de agressões, de perícias, enfim, né? Um ambiente carregado, um ambiente muito mais inóspito, vamos dizer assim, né, no sentido de receber pacientes traumatizadas, pacientes que estão fragilizadas. Por isso que esse atendimento passou a ser em locais de referência, né? E com esse perito ad hoc dessa equipe, especialmente constituída, né, apto a realizar tanto o exame pericial, né, tanto o exame de lesões corporais, como coleta de provas periciais e dar continuidade, né, nesse mesmo atendimento à prevenção das doenças e seguimento dessas pacientes. Ainda como objetivo específico, garantir aborto seguro previsto em lei, ou assistência pré-natal ou adoção, na continuidade daquelas pacientes que permaneceram grávidas, mesmo sendo vítima de estupro, atendimento de enfermagem, psicológico, social e jurídico, coletar, agilizar, evitar perda das provas, provas que são tão importantes, essas provas periciais, para permitir que aquele agressor, né, seja identificado e punido. E prevenir mortes, né, o número grande de mortes que ocorre devido a abortos clandestinos. Os hospitais de referência, eles tinham que adotar, né, aqueles que se prontificaram a fazer parte deste novo serviço, ter um roteiro de acolhimento, né, de acolhimento com, né, preferencialmente, uma profissional, uma assistente social ou uma enfermeira treinada para fazer esse acolhimento, bem, um acolhimento, né, de uma vítima, de uma pessoa fragilizada, estar apto a fazer as notificações dentro do que é estabelecido pela lei, ter a documentação legal, ou seja, né, essa paciente, né, ela vai ser vista, né, ou esse paciente vai ser visto pelo perito, aquele perito ad hoc, né, que vai ser notificado para vir fazer esse atendimento por esse hospital de referência. Então,
quem faz o boletim de ocorrência é o próprio hospital de referência ligando, né, entrando em contato com a Delegacia da Mulher para vítimas maiores de 18 anos ou com o NUCRIA, para que seja emitido o boletim de ocorrência e a solicitação da presença do perito médico legal. Né? O perito, para se deslocar a esse hospital e fazer o atendimento, tem que estar por ter que receber a provocação desse boletim de ocorrência. Mas, né, vejam vocês, o boletim de ocorrência é feito ali, no hospital. A paciente, ou o paciente não precisa ir no IML, não precisa ir na delegacia para fazer esse boletim de ocorrência. Esse paciente ou essa paciente só irá ao IML ou à delegacia, o IML, na verdade, não vai precisar ir, mas a delegacia no dia seguinte ou depois para dar continuidade, para dar mais detalhes da sua agressão, enfim, mas no momento em que essa paciente já está mais tranquila, já recebeu toda uma assistência, já recebeu toda uma orientação. Então, o hospital de referência vai fazer, né, vai ter este perito agora, que já chegou ao hospital, o ginecologista, o perito ad hoc, vai fazer o exame físico, vai coletar as provas, indicar os exames laboratoriais a serem realizados, as medidas protetivas e o esquema que o hospital vai ter de acompanhamento, quer seja com um ginecologista posteriormente, com um infectologista, com um psicólogo. Então, todos esses acompanhamentos já estão estabelecidos quando desse atendimento. Então, a paciente sai deste hospital de referência já com seu agendamento para o infectologista, para o ginecologista e também já sai com a indicação, né, da solicitação dos exames, o local para fazer esses exames e com acompanhamento também pelo nosso pelo serviço de psicologia. Então, o ginecologista, o infectologista, o psicólogo, né, todos já vão ter agendado para essa vítima esses atendimentos. Essa é a ficha de notificação compulsória que a prefeitura estabelece para o nosso município de Curitiba. Então, aí vão ter detalhes, né, sobre o tipo de agressão, né, se a vítima conhece o agressor, se ela sabe ou tem conhecimento, né, já viu esse agressor alguma vez, né, ou se é uma pessoa desconhecida, se é um agressor, mais que um agressor. Enfim, são vários detalhes aqui que essa notificação compulsória contém para orientação e para as estatísticas e para o aperfeiçoamento do serviço. O acolhimento começa, então, né, de uma forma muito adequada para que este paciente tenha todos os recursos necessários, enfim, né, para que o sofrimento, para que as lesões sejam resolvidas. Avaliar-se risco de vida, recursos sociais, os familiares envolvidos, se os familiares sabem, não sabem, se estão dando apoio, não apoio, tudo isso é visto já nesse acolhimento, normalmente realizado por uma assistente social ou uma enfermeira treinada para isso. Na sequência, nós vamos ter que observar com muito cuidado, isso é essencial, os aspectos éticos desse atendimento. No que concerne ao sigilo médico, evidentemente, é fundamental. A atividade compreensiva, né, do médico, daquele médico perito que está atendendo, sem julgamento, sem crítica, ou seja, né,
sem dúvida, né, aqui um parênteses, tem algumas vezes que a gente se depara com pacientes que têm uma história tão manipulada, tão enorme, né, com vários detalhes, coisas inacreditáveis, mas enfim, né, não cabe a nós julgar, e sim a acreditar no que a paciente está falando, e ela é uma vítima, ela que tem que ter, né, toda a compreensão, e o que ela falar é a verdade que nós vamos colocar. Respeitar o tempo e a decisão da vítima, evitar interrupções durante o atendimento, né, ser um atendimento contínuo, sem pessoas entrando, saindo, né? Um aspecto também que a gente ressalta, é muito comum a gente atender criancinhas, né? E felizmente, né, a grande maioria dos atendimentos de crianças não aconteceu nada com a criança, né? O exame físico não mostra que não foi nada. E, apesar de toda uma história que os pais contam, né, que teve que suspeitam que alguém abusou, e às vezes, né, é uma coisa muito triste de ver, crianças pequenininhas relatam sem detalhes de relação sexual, de abuso, né, que quando se vai examinar, você vê que não existiu nada, foi fruto da imaginação ou de que ela viu dentro de casa, né, enfim. Mas sempre a gente ressalta, né, no final dessas consultas, para o pai ou para a mãe, geralmente a mãe que está acompanhando, que ela deve estar muito atenta e sempre trazer seu filho, a sua filha, se houver a menor dúvida ou a menor suspeita de uma suspeita sexual. A gente, às vezes, puxa vida, várias vezes a gente se desloca de madrugada para atender e não tem absolutamente nada essa criança, mas a gente sempre termina essa consulta, né, com uma forma mostrando, né, para a mãe dessa criança, né, uma atitude compreensiva e ressaltando que ela fez muito bem de trazer essa criança e deverá trazer todas as vezes que ela julgar que possa ter havido algum tipo de violência. O exame, isso é muito importante, né? O que a gente quer, né? Exatamente estes encontros que nós estamos tendo são para que você, que vai estar na linha de frente, que vai estar no ambulatório, numa unidade básica de saúde ou no hospital de referência, esteja capacitado a fazer esse primeiro atendimento da melhor forma possível e conduzir, né, este caso, né, dentro das possibilidades do serviço que você está atuando. Essa capacitação prévia é muito importante, né? Nós estamos dentro da comissão de atendimentos às vítimas de violência sexual da FEBRASCO e do aborto previsto pela lei, da qual o professor Rosíris faz parte, eu faço parte. Nós estamos desenvolvendo atualmente um trabalho em que nós procuramos ressaltar as EPAs, as Untrustable Professional Activities, ou seja, as atividades profissionais confiáveis que o aluno do internato deve saber em relação ao atendimento à vítima, o R1, o R2, o R3, ou seja, ele deve ter, né, na sua capacitação da residência as EPAs relativas ao atendimento da violência sexual. Então, isso vai ser distribuído por ano, né, mostrando uma complexidade de ações, de procedimentos que o nosso aluno do internato, o nosso residente deve saber. Né? Essa capacitação é muito importante, né? E, sem dúvida nenhuma, esses encontros que nem vocês estão neste momento prevêem esse tipo de capacitação. No exame, então, o acolhimento, a privacidade, né? Um local isolado para isso, né? O material adequado e toda uma documentação bem já estabelecida que deve ser do conhecimento de quem vai fazer esse atendimento. O exame pericial, ele deve primar por uma história clínica objetiva. E é fundamental esses 4 pontos. Quando ocorreu, aonde, quem
realizou esse ato de violência e como ocorreu. Esses detalhes, né, são tirados da história da vítima, você provoca a vítima para falar isso daí, porque são essenciais para a compreensão das lesões que possam ter advindo e principalmente também para que as unidades policiais, né, enfim, né, a polícia, as delegacias possam localizar ou entender, né, quem foi o agressor, né? E como se repete muito, as histórias se repetem, do mesmo agressor faz isso repetidamente, então com esses detalhes, quando, aonde, de que forma, quem, a característica vai permitir, né, que as autoridades policiais reconheçam ou procurem um agressor. E emitindo dessa forma os laudos de conjunção carnal. Conjunção carnal significa penetração, pênis, vagina, ato libidinoso e lesão corporal. Esses são, né, os relatórios, enfim, que nós vamos elaborar. Bom, nós vamos interromper aqui, né, essa primeira parte, para que vocês, na sequência, né, entrem já no aspecto mais prático do exame. Ok? Obrigado a vocês e logo mais nós estaremos já com a segunda parte dessas nossas explanações.